Começamos com o minuto do deputado do PS, Jacinto Serrão. Boa noite. Um ponto positivo e um negativo. Um tem a ver com a seleção de Portugal, com os resultados que obteve, através do golo de Cristiano Ronaldo, um madeirense, e por isso mesmo merece o meu reparo positivo e os meus parabéns. Trata-se de um golo feito por um madeirense, que apesar de não ter feito a sua carreira futebolística na escola, nesta política despesista do Governo Regional da Madeira para o desporto, fez no Sporting, mas tratando-se de um madeirense, é um orgulho para a Madeira e para todo o país. Qual é o outro? O assunto negativo tem a ver com o Sr. Representante da República, nomeadamente os reparos que fez ao relatório do Tribunal de Contas. Procurou alisar o relatório de contas no que diz respeito às questões da Madeira, cujo conteúdo tem graves entorces à democracia e à Constituição da República, que deveria merecer um repúdio por parte do Sr. Representante da República e não os discursos eufemísticos em torno do dito relatório. Domingo, a Madeira celebra mais um dia da região, perdão. Sabemos que 3 décadas de funcionamento da democracia têm merecido críticas, sobretudo à área financeira e o funcionamento democrático aqui da região, de algumas instituições, nomeadamente o Parlamento. Dr. Jacinto Serrão, que aspectos fragilizam a autonomia regional neste momento? Bom, neste momento nós estamos numa situação muito complicada do ponto de vista financeiro, económico e político, como sempre. Ou seja, as finanças públicas são aquilo que se sabe. A Madeira está sujeita a um plano de resgate devido à ocultação de uma dívida de forma deliberada por parte do Governo Regional. Do ponto de vista económico, não temos a sustentabilidade dos diversos setores da economia, principalmente aqueles mais importantes. Começamos a verificar que os setores mais importantes também já começam a sentir graves dificuldades a enfrentar os grandes desafios que têm pela frente. E, do ponto de vista político, nós temos verificado graves entorces, gravíssimos entorces, que ferem os princípios do Estado de Direito Democrático, os princípios da Constituição da República, ao longo, não destas 3 décadas, mas de quase 4 décadas de governação de PSD na região autónoma da Madeira, que infelizmente têm passado ao largo das instituições da República, que há muito já deveriam ter intervido no sentido de corrigir os graves entorces aos princípios fundamentais da Constituição e ao bom funcionamento dos órgãos de governo próprio conferidos pela autonomia, mas também pela Constituição da República. É um calcanhar daqueles também da autonomia, esta situação do diálogo entre a Madeira e a Sem República? dúvida nenhuma, que eu já tenho dito várias vezes nos diversos fóruns de intervenção que tive na minha vida política na região, que de facto o comportamento do governo regional e do líder do PSD e do Presidente do Governo Regional, naturalmente, que foi ao longo destes anos sempre o mesmo, tem sido um comportamento que põe em causa a imagem da autonomia junto das instituições de Estado. Agora, eu concordo com grande parte das preocupações, aliás, todas elas também já elencamos ao longo destes debates, que este plano de resgate vai anular as funções autonómicas que nós conquistamos. E a autonomia é uma conquista do povo madeirense e não do PSD Madeira nem de Alberto João Jardim. Nós temos relatos históricos de há muitos anos que os madeirenses vêm lutando pela autonomia. E a autonomia deveria ser um processo para a afirmação da identidade do povo madeirense, que existe de facto, mas para garantir que os recursos dos madeirenses fossem aplicados de maneira a criar uma sustentabilidade no desenvolvimento ao longo do tempo e não esta situação em que, ao fim de quase 40 anos de governação de Alberto João Jardim e de PSD, nós estamos a devolver a autonomia. E pasme-se, é uma aberração completa. Tentar falar com o Dr. Guilherme Silva. Se atendermos, poderemos ir mais tarde ao assunto, mas se atendermos, é que o PSD e o Governo Regional, ao longo destes anos todos, ergueu sempre a bandeira da autonomia como, de facto, o instrumento principal e a grande vitória do povo madeirense e agora, sem qualquer problema, devolve a autonomia a Lisboa, anulando completamente os princípios fundamentais que a autonomia nos trouxe, nomeadamente as questões que têm a ver com os custos de insularidade,
com o problema do princípio da continuidade territorial, é que o Estado, e aqui também o deputado José Manuel Rodrigues tem de aceitar isto, é que o Governo da República também tem de assumir as suas responsabilidades relativamente aos problemas das insularidades. A Madeira, apesar de ter estes problemas identificados, precisa de assumir, claro, as suas responsabilidades, mas o Dr. Guilherme Silva agora já se faz ouvir, mas é bom que ouça estas coisas. O que é facto é que, ao longo destes anos todos, o Governo Regional andou, de facto, a se vangloriar com a palavra autonomia, mas agora cede a autonomia por 30 dinheiros, como já escrevi até num artigo da Opinião, e os princípios fundamentais que deveriam servir para afirmar o processo de desenvolvimento e não como um mero instrumento nas mãos do PS temos que ir até ao Porto para servir a sua... Temos que ir até ao estúdio do Porto. Dr. Jacinto, réplica para eu voltar novamente ao Porto. Estas questões colocadas pelo Dr. Guilherme Silva e também já agora pelo José Manuel Rodrigues, de facto merecem e têm merecido uma forte reflexão por parte de todos os partidos da oposição. Não há aqui, de facto, um único partido que tenha sido o principal, ou se assuma, possa assumir como o principal reivindicador das questões autonómicas, mas o que é facto é que todos os partidos políticos e o Partido Socialista tem toda a autoridade para falar nestas questões, porque a nível nacional sempre assumimos-nos como um partido pelas autonomias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A história assim o determina e por isso essas observações são justas. Agora, o que temos vindo a defender é uma autonomia responsável. Essa responsabilidade que nunca existiu no exercício do Executivo a nível regional, porque quem tomou a autonomia apoderou-se da autonomia como um instrumento para satisfazer os interesses de natureza eleitoralista e partidários e alguns interesses particulares, como todos nós conhecemos ao longo da história da autonomia da Madeira. Isso não aconteceu nos Açores. E quando se fala que a autonomia mantém o seu estatuto, ele foi revogado. Já foi dito aqui, nós já dissemos várias vezes, foi revogado por este plano de resgate e o que é mais incrível é que se fala tanto, até parece que, da forma como fala, até parece que nós não temos uma Constituição da República Portuguesa. A Constituição subordina todo o Estado português e as regiões autónomas ainda fazem parte do Estado português. E é preciso respeitar os princípios fundamentais da Constituição da República que não são observados na região. Não são, nem pelo Executivo, nem pela Assembleia Legislativa Regional. E quando o Sr. Deputado diz que temos um Estatuto Político Administrativo, ele está a mofar na gaveta desde a reforma de 2004. Porquê que não fazem a reforma do Estatuto para ajustar o Estatuto Político Administrativo da Madeira, como já aconteceu nos Açores, às novas competências que a revisão constitucional do Tribunal nos deu? Ora, isso não já não vale a pena, mas o que é facto é que durante estes anos põe na gaveta e é importante, Dr. Guilherme, ouvimos, Dr. Guilherme, não vale sabotar o discurso. Não há sabotagem. Porque, não, mas aqui ele está sempre a interromper e eu não o interrompi quando ele falou. E o José Manuel Rodrigues também não o interrompeu. Só para concluir, eu tenho de dizer que o Estatuto está a mofar na gaveta da Assembleia Legislativa da Madeira e não querem rever, não por um espírito autonomista que tinham feito essa revisão, mas sim porque vai obrigar a mexer com uma série de interesses político-partidários que os senhores têm na região autónoma da Madeira, nomeadamente com o Estatuto de incompatibilidades dos detentores de cargos políticos e com um conjunto até de mordomias que já estão vedadas aos restantes cidadãos de todo o país e da região autónoma dos Açores e que na Madeira ainda se mantêm, como por exemplo a subvenção vitalícia e como a acumulação de reforma com pessoas como acontece. Temos que ir até ao Porto. E é imoral. Doutor, é a sua opinião, doutor Jacinto? O Presidente do Governo Regional, em viagens oficiais, naturalmente que tem de informar aos madeirenses o que é que vai fazer. Porque vai representar a região, vai representar o Executivo, para o qual fui eleito pelos madeirenses, e naturalmente que num Estado democrático e transparente, todas estas questões têm de ser esclarecidas, transparentes, para não se levantarem depois questões como essas que têm-se levantado ou especulações que também muitas delas são levantadas. Agora, a questão da segurança é ridícula. A questão da segurança que é evocada é ridícula, porque se o Primeiro-Ministro, o Presidente da República,
divulga a sua agenda nas suas delegações oficiais ao exterior, naturalmente que também vai munido de condições de segurança para fazer essas visitas oficiais. E o Presidente do Governo Regional deverá requerer ao abrigo da lei, também essas condições de segurança. Que a grande segurança era a chegada à Madeira, aí é que era o aparato da segurança. Mas o que é inacreditável, é caso para se perguntar, de que é que tem medo o Dr. Alberto Jardim? Afinal, tem medo de andar na sua... tem medo de andar nas suas visitas oficiais, no âmbito do seu exercício, quando o Sr. Primeiro-Ministro não tem problemas nenhums em divulgar a sua agenda. Nós, deputados, os portugueses, a comunicação social conhece o percurso do Primeiro-Ministro das suas delegações oficiais ao estrangeiro, dos ministros, dos secretários de Estado. O Presidente da República, como já foi dito, carece de uma autorização especial do Parlamento para ser ausentado do país, e o Presidente do Governo Regional sai de forma secreta, sem dar cavaco a ninguém, aos madeirenses, sobre aquilo que vai fazer em nome dos madeirenses e em nome da região autónoma da Madeira, e o Sr. Dr. Guilherme Silva acha que isto é perfeitamente normal. Temos que avançar. Temos que avançar. Doutor, como é que olha para esta questão? Bom, eu, ao longo das minhas responsabilidades políticas no Partido Socialista, sempre disse aquilo que pensava em relação à Igreja. O Estado é laico, a sociedade não é. A sociedade é maioritariamente católica e todos nós reconhecemos à Igreja um papel interventor na sociedade que muitas das vezes substitui as responsabilidades do próprio Executivo, nomeadamente no campo social, combate à pobreza, à exclusão, fenómenos de delinquência também que existem e que a Igreja acode a esses problemas que vai encontrando nas diversas paróquias na região autónoma da Madeira. Por isso mesmo, não acho que, de facto, a Igreja Católica deva ser alvo de uma ausência de preocupação por parte do Executivo a nível regional e deve receber apoios estatais por esta função importante social que presta à sociedade. Para além disso, tem um papel no domínio da educação, da cultura e também da saúde e da segurança social, como todos nós sabemos. Tem uma intervenção preponderante. Não olha para esta questão. Por isso, não é uma questão que preocupa, porque acho que uma instituição como a Igreja Católica, a questão é outra. A questão é outra, que uma instituição como a Igreja Católica, e eu quero deixar bem claro, sempre pensei assim e sempre defendi, deve ser apoiada pelas causas e os trabalhos que presta à sociedade e à comunidade. Agora, o que o PSD e o Governo Regional, sem qualquer problema de fazer sequer isso de forma discreta, o que procura é politizar a própria Igreja, partidarizar, instrumentalizar a Igreja através de diversos mecanismos. E isso está identificado através de diversas intervenções do Executivo. E isso é que é mau. Isso é que é mau. Que é ver, de facto, o Executivo que deveria apoiar as causas da Igreja, que são causas que ele próprio, de natureza social e de ajuda à sociedade, deve haver esse apoio, mas esse apoio deve ser de forma desinteressada destas preocupações de tirar dividendos eleitoralistas à custa da própria Igreja. Isto é mau, ou seja, é bom que se conclua, e eu concluo com isto, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E deixar de facto a Igreja cumprir o seu papel importante, quer no domínio da confissão religiosa, no domínio religioso, quer no domínio social, da afirmação que tem tido e do relevante serviço que tem tido à sociedade. Não perceber. Deixei que, de facto, houvesse aqui uma interrupção naquilo que era o meu raciocínio relativamente a este ponto, para também os colegas poderem intervir. Mas quero deixar bem claro que também tinha para dizer que, para além da questão do Jornal da Madeira, que é um escândalo, que esses sim é que nos devem repugnar, são valores como, por exemplo, o dinheiro que foi para a Marina do Lugar de Baixo, que já vão 110 milhões de euros, que dava para construir um novo hospital e que ninguém se indigna com isso. Portanto, houve uma péssima gestão dos recursos financeiros e, por isso, há situações que nos repugnam muito mais do que a Eu vou construção de introduzir da cobrança dos impostos que piorou e a meta do déficit estará cada vez mais difícil de atingir. O que é que vem pelo caminho? Os portugueses
podem esperar mais austeridade. E em relação à Madeira, a Madeira vai ter de renegociar alguns dossiês do plano de ajustamento. Jacinto Serrão. Bom, em relação ao plano de ajustamento da Madeira, nós já falamos muitas vezes. Sim, e já identificamos que este plano é manifestamente insuficiente para dar uma resposta aos problemas da região. Deve ser renegociado, tem de haver boa vontade por parte do Governo da República, em pelo menos também assumir as suas responsabilidades relativamente aos problemas da insularidade das regiões autónomas, como já disse, e o Governo Regional assumir as suas também, cortando naquilo que deve cortar, para... Bom, isso agora tem de ser avaliado pelos dois governos para ver quais são as melhores condições para fazer essa renegociação. Em relação ao país, também ficou mais do que dito em diversas intervenções do Partido Socialista que este Governo da República foi além do plano que estava assumido pela Troika. Ou seja, quis ser mais troquista do que a própria Troika. Isto revela através dos dados, que nós, em vez de estarmos a curar o problema, estamos a morrer da cura. Ou seja, estamos a entrar numa espiral recessiva e, ao contrário daquilo que era expectável com estas políticas de austeridade que vão para além daquilo que foi assumido na Troika, nós estamos a perder as receitas que eram previstas no Orçamento de Estado, como se pode verificar através deste documento de execução orçamental, contrariando todo aquele discurso que o Dr. Guilherme Silva fez, elogiando o Governo da República pelo ano de existência que tem. Acho que não tem razões para ser elogiado com estes resultados, principalmente a avaliar por este boletim de execução orçamental que saiu José Manuel agora, Rodrigues, de facto, contraria as expectativas que o Governo da República criou.